Ei, pessoal, tem República todo domingo às 18 horas na rua Mauri Lang Silvério 145. Falou, até mais. João capítulo 4 diz o seguinte: quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com samaritanos? Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem preciso vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Respondeu-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Nesse ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tem feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Versículo 40. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Até aqui. A mensagem dessa noite recebeu o nome de uma adoração fundamentada. Uma adoração fundamentada.
Por quê? Nós temos falado sobre sermos profundos naquilo que nós fazemos, já que no nosso tempo dificilmente as pessoas têm consciência do porquê elas fazem o que elas fazem. Muitas vezes só seguem o impulso e a vontade de fazer, mas não entendem por que fazem as coisas. E nessa série que a gente tem trabalhado, a gente tem refletido na igreja nesse tempo sobre uma vida radical. Uma vida que tem raiz, uma vida que tem fundamento, uma vida de profundidade. E a reflexão dessa noite recebeu o nome de uma adoração fundamentada. A nossa adoração ela precisa ter fundamento. A maneira como a gente responde a Deus, a maneira como a gente busca a Deus, que a gente vai na direção dele, não pode ser uma maneira louca, que a gente sai e de repente a gente vai, mas a gente precisa ter um ponto de partida, um firme fundamento, que a partir de algum lugar bem sólido, a gente caminha em direção a Deus. Por isso, antes de ir mais direto a algumas lições práticas, algumas reflexões, eu quero contextualizar um pouco esse texto que a gente leu. Por quê? Porque esse texto diz pra gente que Jesus ele estava passando e ele estava querendo ir para onde? Está aí nos primeiros versículos. Onde que ele estava indo? Galileia. Jesus estava indo para Galileia, ele estava voltando para a terra dele. Ele estava voltando para o lugar onde possivelmente ele passou um bom tempo ali, onde ele cresceu. Ele está voltando para lá. Algumas pessoas dizem que Jesus pode ter começado o ministério dele lá, mas que o ministério mesmo só desabrochou depois que ele tinha saído de lá e chamou os 12. Isso é uma possibilidade ou não? Mas Jesus ele está voltando para Galileia, o lugar onde ele cresceu, onde pessoas cresceram com ele, mas ele não se manifestou como Filho de Deus. E aí o texto diz para nós o seguinte, que era necessário Jesus passar por aquele lugar, por Sicar, por Samaria, era necessário. Quando eu fui estudar sobre isso, eu entendi o que eu vi aqui no comentário. Quem me ajudou com o sermão nessa semana foi o D.A. Carson, no comentário de João, e ele traz para nós que esse necessário, ele não se referia especificamente ao trajeto, porque existiam pessoas que historicamente diziam que não era necessário passar por ali para chegar até a Galileia. E também tem gente que dizia que era necessário. E aí ficou uma coisa assim, aí o Carson ele diz o seguinte, que esse texto diz para nós que era necessário Jesus passar por Samaria, por Sicar, não por causa do trajeto, mas pelo que Deus tinha para fazer através dele naquele lugar. Então era necessário Jesus passar por ali, porque era necessário que Jesus viesse a ter encontro com essa mulher, ter esse diálogo com essa mulher, se revelasse para essa mulher e se mostrasse para essa mulher. A gente precisa entender algumas coisas sobre os samaritanos. Os samaritanos, eles eram vistos pelo resto do povo de Israel, não só como filhos de rebeldes políticos. Eu acho, talvez eu esteja enganado, vocês podem me ajudar. Eu acho que o resto do Brasil não tem assim uma coisa tão, sei lá, desgostosa como o Rio Grande do Sul. Tem isso ou não tem? A gente não tem, né? A gente odeia gaúcho? Olha lá, os caras estão falando que é o contrário. Então, os caras quiseram criar outro país, né? Uma rebeldia política ali. Os samaritanos eles tinham essa rebeldia política, mas a reação do resto do povo de Israel era muito mais agressiva do que assim. A gente não liga tanto pro pessoal gaúcho, né? A gente zoa com algumas coisinhas aí, né? Mas, será que não tem nenhum gaúcho aqui? Você é bem-vindo, sempre será. Então, o pessoal de Samaria, além de ser visto como filhos de rebeldes políticos, eles também eram vistos como mestiços raciais. Por quê? Porque ali, um monte de povo idólatra veio, casou com gente do povo de Deus e misturou toda a religião, manchou a religião e virou uma bagunça toda, com alguns elementos religiosos inaceitáveis. Então tinha assim uma rixa de Israel com Samaria.
um tempo, 400 anos antes de Cristo, rolando essa rivalidade, o pessoal de Samaria construiu um novo templo. Um templo rival ao templo de Jerusalém, que ficava no Monte Gerizim. Ficava lá no Monte Gerizim. Então, quando você vê Jesus com essa mulher, começa a rolar um papo. E o papo é, ó, senhor, tem gente que fala que é lá em Jerusalém, que adora. Outros falam que é aqui no monte. E aí? Né, o que ela está falando? Ela está falando disso. Rolava uma rivalidade tão grande que não tinha possibilidade dos samaritanos saírem de Samaria e ir para Jerusalém prestar culto a Deus. Então eles construíram um outro templo lá, no Monte Gerizim, que depois foi destruído também. Se a gente olhar no capítulo anterior de João, a gente vê que Jesus acabou de ter um papo profundamente teológico com um cara chamado Nicodemos. E é nessa fala com Nicodemos que Jesus fala que tem que nascer de novo, que tem que nascer do Espírito e da água, ou seja, você tem que se batizar, firmar um compromisso público com a comunidade e que você tem um compromisso com Deus, externar esse compromisso, você tem que ter essa experiência sobrenatural de nascer de novo, que só Deus pode gerar dentro do seu coração. E nessa conversa, Jesus também solta, né, descrevendo a sua missão, um tão famoso João 3,16, né, que vamos tentar resgatar ele aí, né? Porque com o tempo ele está perdendo espaço, né? Como a gente já falou aqui, antigamente o texto mais conhecido da Bíblia era João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, um tempo atrás era esse o texto. Hoje o texto mais famoso é o Mateus 7, né? Não julgais para não ser julgados. Todo mundo quer saber só dos seus próprios interesses e usa a Bíblia para se defender. Então, nesse capítulo anterior de João 3, rola esse papo teológico profundo de Jesus com Nicodemos. Nicodemos não está entendendo direito, e aí Jesus vai falando e ele não vai entender nada, e Jesus fala assim, cara, se você não entende nem dessas coisas aqui, imagina, tem tanta coisa ainda para dizer, tem coisas celestiais para dizer, você não vai rolar. Então, existe algo muito interessante quando a gente analisa o capítulo 3 junto do 4. Por quê? Porque Jesus, ele dá continuidade a diálogos. Só que você vê um grande contraste. Por quê? Porque esse cara que ele dialogou no capítulo 3 é um cara super importante do judaísmo. E aí quando Jesus vai para o capítulo 4, ele vai ter um diálogo com a mulher totalmente marginalizada na perspectiva judaica. Primeiro porque ela é samaritana. Primeiro porque ela é lá de Samaria. E aí não podia nem ir para Jerusalém. Os samaritanos seriam rejeitados. Mais para frente a Bíblia diz que Jesus é tratado como um samaritano pelos fariseus. Ele é maltratado, ele é desprezado. Se você for dar uma olhada, você vai ver. Primeira coisa, ela era samaritana. Tem essa rebeldia política, tem essa questão da bagunça, da idolatria e tudo mais. Era tanta rivalidade que eles construíram outro templo no monte. E tinha mais uma coisa que você não imagina. E aqui eu vou ler um negócio para você. Existia um sentimento popular há muito tempo, no sentido de que todas as filhas dos samaritanos menstruam desde o berço e, portanto, estão perpetuamente em um estado de impureza cerimonial. Esse negócio de estado de impureza cerimonial é assim, você não pode ter contato. Com samaritano você não pode. Com mulher samaritana, então, pior ainda. Porque se você estiver contaminado para o ritual, né, o negócio era assim, você não pode nem ter contato, nem conversar, nem chegar perto, nem tocar na mulher samaritana. Porque isso comprometeria a sua adoração a Deus. Se alguém descobrisse, você estava lascado, eles não deixavam mais você entrar no templo, e aí você estava impuro. Gente, olha como essa mulher é marginalizada. Ela não é só samaritana, ela é mulher também. Que tinha naquela época esse sentimento popular de que as mulheres samaritanas eram impuras desde o berço. Então Jesus chega, porque era necessário, porque Deus tinha um propósito para ele passar por ali. E quando Jesus está passando por ali, os discípulos vão comprar comida. Acho que Jesus bateu um migué nos discípulos, vamos lá comprar comidinha, vem que eu estou com fome. E aí você entra lá, perto do poço lá, chega a mulher, meio-dia. Jesus sabia que a mulher ia estar nessa hora, daqui a pouco eles começam a bater um papo, ter uma conversa juntos ali.
E aí Jesus chega pedindo água para ela. Só que tem todo esse pano de fundo por trás, que quando você lê, talvez você não entende. Mas a mulher fala assim: como que você é judeu? Você está pedindo água para mim? Os judeus não se dão com os samaritanos. Gente, a mulher samaritana, ela não consegue imaginar, não consegue ter noção do que levaria Jesus a pedir água para ela. Porque, ué, se ele é judeu, ele ia pegar a água dela, ia estar contaminada, ele não ia poder beber, não fazia sentido nenhum. Mal sabia ela que Jesus, sendo o Messias, o Cristo, acontecia o contrário com ele. A Bíblia diz que o judeu não podia tocar os impuros, mas quando Jesus tocava os impuros, ele não ficava contaminado, ele purificava os impuros. Jesus tocava o leproso, em vez dele ficar contaminado, ele purificava o leproso. Jesus mostra para nós o estilo de vida da nova aliança. Em vez da gente viver coagido, com medo das coisas impuras, das coisas ruins do mundo, Jesus traz para nós um novo estilo de vida, onde a gente não fica se escondendo da impureza. A gente vai para ela e a gente manda ela embora, e a gente toca o impuro, e a gente abençoa quem está amaldiçoado, e a gente serve quem é excluído. Porque em vez da gente ser contaminado, a gente é instrumento de Deus para purificação. E esse aqui é o pano de fundo de tudo isso que está acontecendo nesse tempo, nessa conversa, nesse diálogo que nós vimos entre Jesus e a mulher. E Jesus vem, faz algo que não é compreensível por ela, e de repente ele se mostra, ele fala que ele é o Messias. Ela fala: então peraí, o pessoal precisa conhecer o Senhor. E aí ela vai, chama o pessoal, e pedem para Jesus ficar lá um tempo. Jesus fica um tempo e muita gente crê nele. Jesus abrange todas as linhas da religião judaica. Jesus abrange toda a periferia. Ele vai desde do clero judaico, ele vai desde os caras que são os tais, até aqueles que são os desprezados, os vistos como os piores dos piores. Talvez se Jesus estivesse hoje, no nosso tempo aqui, Jesus faria uma visita desde o Papa lá em Roma, passaria pelos cardeais, pelos bispos, passaria pelos reverendos doutores teólogos, presbiterianos, batistas, ortodoxos, até as igrejas pentecostais, neopentecostais, universal do Reino de Deus. Jesus ia passar por tudo. E tudo, desde os caras que falam assim: nós estamos certos, porque nós temos a interpretação correta da verdade, e vocês estão errados. Até os caras que falam assim: vocês não têm o Espírito, vocês são inteligentes, mas vocês não têm Espírito, então não tem bênção e tal. Jesus ia passar por tudo, pela linha ortodoxa, pelas heresias, por tudo. E isso é lindo, porque Jesus vem revelar como a graça de Deus não consegue se conter, mas ela precisa permear todo tipo de gente, todo tipo de coração machucado, todo tipo de coração ferido, quebrado, desgraçado pelo pecado, pelo diabo, pelo mundo. Jesus mostra para nós, Ele que é a encarnação de Deus, Jesus que é Deus encarnado, Jesus que é a segunda pessoa da Trindade, vem revelar quem Deus é. E nesse momento a gente vê que Jesus não deixa ninguém de fora. Ele fala: eu vou me revelar para todo mundo, eu vou me mostrar para todo mundo. E a gente vê a beleza da graça de Deus vindo ao encontro de quem adora do jeito certo, quem adora do jeito errado, e Ele vai se revelar. Isso é lindo demais. E a gente precisa saber quem Ele é para a gente poder adorar do jeito certo. A gente precisa saber quem Deus é para a gente adorar do jeito certo. Pensa aqui comigo. Quem serve ao diabo conscientemente, que vai buscar ter pacto com a entidade, que vai buscar ter pacto com o ocultismo, que vai buscar mexer com coisas das trevas conscientemente, essas pessoas que vão buscar troca de favores, de poderes, de bens, de benefícios com Satanás, porque a Bíblia deixa claro para nós que o diabo ele ainda tem um tipo de poder nesse mundo, que é limitado, mas ele ainda tem, e ele é o inimigo das nossas almas, e ele nos ataca, e ele está contra nós, porque nós somos da luz, nós somos filhos da verdade, e ele não.
Mas o diabo tem algum domínio, e tem gente que serve ele em troca de favores, em troca de poderes. Quem serve o diabo conscientemente, em troca dos seus favores, dos seus benefícios, benefícios, não conhece o diabo. E ele faz questão de não se revelar. Sabia? Porque se ele se revelasse do jeito que ele é, a pessoa ia parar de servir ele na hora. Apocalipse chama Satanás de sedutor. Brennan Manning chama Satanás do envernizador. Porque o verniz é aquilo, né? Você está com aquele banco podre na sua casa. E aí você passa um verniz. E aí parece que ele está bonito. O diabo é treva, 100% treva, e nele não há luz nenhuma. Só que ele é o envernizador. Ele se mascara. Ele é o sedutor. Ele passa um verniz em tudo que é das trevas. E quem serve ele não sabe quem ele é. E ele faz questão de não ser conhecido e não se revelar. Porque se a gente soubesse, ou se o cara que serve ele soubesse quem ele é, deixaria de servir ele na hora. Porque ele é muito ruim, ele é cruel, ele é maligno, ele nos odeia, ele odeia a humanidade, ele tem inveja de nós, daquilo que sobrou da graça de Deus nas nossas vidas, mesmo depois do pecado. Satanás tem inveja de nós. E ele não quer se revelar. Como o nosso Deus é totalmente o contrário. Mais do que uma troca de serviços entre nós e Deus, o maior desejo de Deus é ser conhecido por aqueles que o servem. Satanás quer ter uma relação de troca com aqueles que o servem e ele não quer se revelar. Deus quer se revelar completamente para aqueles que desejam servi-lo. Deus vai para o outro lado. E Deus, ele é lindo. E tudo que é lindo é atraente. Não deu certo? Tudo que é lindo é atraente. Você não concorda com isso? Tudo que é lindo é atraente. É por isso que eu consigo pregar 1h20 e você fica atento. Porque eu sou lindo. Senão você nem ia dar conta. Viu como a teoria se comprova? Fala a verdade, gente. Gente, tudo que é lindo é atraente. A Bianca ama árvores. Ela vê uma árvore e fica... Se viesse um São Bernardo aqui, todo mundo ia ficar... Queria abraçar ele. Porque tudo que é lindo é atraente. Se eu mostrasse para você uma foto de Cancún aqui, esse era o objetivo, não deu certo. Se eu te mostrasse uma foto de Cancún, você ia esquecer da mensagem, você ia ficar pensando, essas praias, os paraísos tropicais. Porque, gente, tudo que é lindo é atraente. Tudo que é lindo é atraente. Por isso que você gosta de ficar 2 horas se maquiando e comprando roupa no shopping. Tudo que é lindo é atraente. Tudo o que é surpreendentemente lindo causa em nós um negócio que talvez não seja tão comum para você. Mas a palavra é assombro. E não é de assombração. É um sentimento. Tudo que é extremamente lindo causa assombro para nós. E assombro é aquela reação, você tem aquela sensação, quando você bate o olho naquela paisagem linda. E eu falo sempre isso quando eu vou falar de beleza. A paisagem mais linda que eu já vi foi quando eu estava indo para São José, Campos do Jordão, de ônibus. Alguém já foi para Campos do Jordão de ônibus? O Diogo estava comigo. Ademir, é lindo, não é lindo? Alguém já foi? Você foi também? Alguém foi? Não? Foi? Cara, o que é aquilo, cara? Aquelas montanhas não tem fim. Você fala, nunca ia querer vir de avião para cá. Eu quero... É uma coisa assim maravilhosa. E quando você olha para aquilo, você fica... Eu nunca senti isso diante de uma beleza natural, só quando eu estava em Campos do Jordão. E esse é o sentimento de assombro, é a nossa reação. Eu tenho certeza que você já fez isso com um cara que você viu, ou com uma menina que você viu, e você ficou, caramba, muito bonito. E você teve que compartilhar, Mas não precisa me elogiar agora, nós vamos continuar depois do culto, você pode cumprimentar, me dar um abraço. Então, o problema
da nossa adoração, presta atenção, o problema da nossa adoração é que a gente não tem dificuldade de ver a beleza de Deus. Esse é o problema. Porque a adoração, ela começa com assombro. A adoração, que é o se prostrar, é você pensar diante dessa beleza tão linda. Pode ser pensar nas cataratas, numa paisagem, sei lá o quê. A gente tem um sentimento assim de tanta pequenez, que você fala assim, nossa, eu sou muito pequeno diante disso aqui. Isso aqui é fantástico. Né? Você não tem nem vergonha de elogiar quando é bonito demais. Né? Isso, a adoração, ela começa com assombro. Então ela começa com aquela coisa, você fica espantado, e chega uma hora que você quer se entregar à beleza daquilo. Esse é o sentimento que a gente tem muitas vezes no cinema, não é? Você bate o olho naquele efeito especial, aquela cena, você está lá vendo algum filme que tem umas paisagens e umas coisas, você fala, nossa, que coisa linda, parece que você quer entrar lá dentro. Não é isso. Você está comigo aqui? Não é isso que a gente sente? Esse é o começo da adoração, gente. O começo da adoração é isso. É quando a gente olha aquilo, você fica assombrado e fala, nossa, e daqui a pouco você quer entrar dentro daquilo lá. Isso é o começo da vida de adoração. E aí, qual que é o problema da nossa adoração? Qual que é o nosso problema na nossa adoração? É Deus. O nosso problema na adoração a Deus é que a gente tem dificuldade de perceber como Deus é lindo. A gente se pergunta por que a igreja é fria, por que falta entrega, por que falta paixão em nós, por que falta em nós o desejo de entrar, igual você quer entrar na tela do cinema e se entregar e estar lá. Porque falta a gente ver Deus, a beleza de Deus. E esse é o fundamento da adoração. Fundamento da adoração, para ter uma adoração fundamentada, para a sua vida ser uma adoração, uma entrega, uma devoção a Deus, uma coisa com substância, com uma coisa sólida, você precisa ver quem é aquele que você está servindo e para quem você está correndo. Então, essa era só a introdução, mas vou ter que voar, porque já passou o tempo. Se a gente sabe como Deus é, a gente sabe como adorar. Estava dirigindo essa semana, já sabia que ia pregar isso, veio um pensamento na minha cabeça. Se você soubesse que Deus curte hip hop, como você acha que Deus gostaria que você adorasse Ele? Se você soubesse que Deus é um rapper, que Ele curte mesmo, e que no céu lá os anjos vão estar. Como você acha que Deus ia querer que você adorasse Ele? Como? Dançando break, o que mais? Fazendo beatbox. Grafite, o que mais? O que mais? Usando as pilacão, né, Léo? Calça larga, tal, skate. Entende? Está entendendo onde eu estou querendo chegar? Lógico, eu quero que você entenda que o nosso problema da adoração é que a gente não sabe como Deus é. Senão ia ser muito fácil. Bom, eu sei, Deus curte hip hop, eu tenho que ser assim. A gente precisa saber quem Deus é. A gente precisa conhecer Ele, para a gente não fazer sacrifício ou voto de tolo, ou seja, adoração burra. Quando a gente olha lá em Juízes 11, do 29 ao 36, depois você pode ler esse texto, fala de um cara chamado Jefté. Jefté foi um cara que Deus escolheu para libertar o povo de Israel, porque o povo de Israel estava escravizado. Estava rolando as guerras, o povo vinha, dominava, aí vivia guerra toda hora. E aí não tinha rei em Israel, não tinha. O que tinha? Tinha um cara que Deus levantava, e que a Bíblia chama ele de juiz, que ele julgava as causas, e ele não só julgava as causas, o juiz ele significava libertador. Então ele ia lá e libertava o povo da escravidão de um outro povo. Esse era o papel do juiz. E aí Deus levanta esse cara, chamado Jefté. E aí a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre Jefté e falou, você vai e tal, e ele fala, Deus, então eu vou lá libertar o povo. E tem uma coisa, Deus, se o Senhor me der a vitória nessa batalha, o primeiro que eu ver, na hora que eu voltar para minha casa, eu vou entregar como sacrifício para o Senhor. Primeira coisa
O que eu ver por primeiro, quando eu estiver voltando, eu vou entregar como sacrifício ao Senhor. Ele vai para a guerra, ganha a batalha, e quando ele volta, ele está chegando na casa dele, a primeira coisa que ele bate o olho é a única filha que ele tem, virgem. Ela sabe do voto que ele fez, ela chora, ele chora, ela vai de acordo com a cultura local, tem um tempo de pranto de alguns dias, depois ela volta e ele mata a filha dele e entrega ela como oferta a Deus. A única filha virgem que nunca se casou. Sabe o que é isso? Isso aí era uma prática que geralmente o povo pagão fazia ao deus Moloque, que era um deus que pedia como adoração o sacrifício dos seus filhos. As pessoas entregavam seus bebês para serem queimados vivos na adoração ao deus pagão Moloque. Sabe qual foi o problema de Jefté? Ele não sabia quem Deus era. Ele falou, tive uma ideia, eu já sei como eu vou adorar a Deus. Deus nunca pediu para ele fazer esse voto. Deus nunca pediu para ele fazer isso. E aí a vida dele é desolada, uma tristeza profunda, por causa de uma adoração burra. Esse é o mesmo problema que a gente vê num panorama geral com os evangélicos brasileiros. O povo não sabe quem é o Deus que eles estão servindo, e você vê cada estupidez e cada absurdo sendo ensinado nas igrejas aí fora. É copo não sei aonde d'água, é dinheiro não sei aonde aqui, é faz isso, faz aquilo, passa na porta da luz, dá 3 pulinhos, vem na campanha do não sei o que lá, e aí um monte de esquema e coisa, não, eu vou fazer isso aqui para Deus, e cheio de zelo e fervor, quando que não era aquilo que Deus queria. E muitas vezes na nossa vida, presta atenção, a Bíblia diz o seguinte para nós, que os mandamentos do Senhor Jesus não são pesados. Nessas palavras, exatamente, os mandamentos do Senhor Jesus não são pesados. Sabe por que a sua caminhada com Cristo fica pesada de vez em quando? Ou talvez de vez em sempre? Ou talvez faz muito tempo? É porque você está fazendo coisa que Ele nunca pediu para você fazer. E aí você destrói a sua vida e se machuca, como Jefté fez. Você vive uma adoração burra, estúpida, que se machuca e não agrada a Deus. Porque você não sabe quem é aquele que você está tentando adorar. Jesus, sabendo disso, sabendo que o povo não tinha entendido quem Ele era, Ele assumiu a forma de homem, Ele se encarnou e Ele veio para poder revelar ao mundo quem Deus era e como era a adoração que Deus queria do povo. Revelar quem Deus era supremamente na obra da cruz. É a maior revelação, é o ponto máximo da vida de Jesus, onde quando a gente bate o olho a gente vê assim, então Deus é assim. É quando Jesus é crucificado por amor de nós, seus inimigos, para que a gente saiba como adorar. Então, eu vou passar rapidamente sobre adoração. Primeira coisa que eu quero refletir com você sobre adoração, pontual, vou ser bem pontual, vou tentar fazer uma coisa que eu não consigo geralmente. Está lá no versículo 7, alguém lê? Eu vou falar o versículo ou a pessoa lê. O que está no versículo 7? Veio uma mulher samaritana tirar, disse Jesus, dá-me beber. Primeira coisa sobre o nosso Deus que nós precisamos saber para a gente ter uma vida de adoração fundamentada. Adoramos a um Deus que toma iniciativas. Primeira coisa que você precisa saber. Nós adoramos a um Deus que toma iniciativas. A mulher foi lá no poço, quem puxou o papo? Jesus. Jesus tomou iniciativa. Ele poderia tomar muitas iniciativas. Deus poderia tomar muitas iniciativas. E não tem nada a ver com a gente. Mas o nosso Deus, Ele toma iniciativas na nossa direção. Nós adoramos a um Deus que toma iniciativas. Isso é o que a gente chama de graça de Deus. Jesus tomou a iniciativa de vir encarnar, morrer no nosso lugar e resolver o nosso problema. Que era o problema do pecado, o problema da culpa humana, que nenhuma religião consegue resolver. Você pode vasculhar todas as religiões
religiões. Elas vão falar assim, você tem um sentimento de culpa, então faz isso, aquilo e um punhado de coisas. Você pode passar de tudo, desde o espiritismo, que a galera diz que é um pouco parecido com o cristianismo, e hoje está sendo considerado como cristão, o cara que é espírita, mas o Marcelo mesmo sabe, quanto mais está aqui, vê que tem muita coisa diferente. Até coisas que não tem mais nada a ver, assim. Você vai lá pro Hare Krishna, você pode ir para a mitologia, você pode passar pelo islamismo, você pode ir para o budismo, você pode passar pelos testemunhos de Jeová, qualquer religião. Sempre que você for para a religião vai falar o seguinte: você quer salvação, você quer Deus, então faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Quando a gente olha para o Evangelho de Jesus Cristo, ele só vem nos informar de algo que ele já fez por nós, você não tem que fazer. Ele só te informa, porque ele tomou a iniciativa, ele veio morrer no seu lugar, o Pai ressuscitou Jesus, e ele foi para o céu, e ele mandou o Espírito, e ele deixou a mensagem para a gente espalhar por aí. E o que a gente faz? A gente só crê, a gente não tem que fazer nada, a gente só crê. Por quê? Porque nós adoramos um Deus que toma iniciativas. Quem tomou a iniciativa para te salvar? Deus tomou a iniciativa para te salvar. Não foi você que quis Deus, foi Deus que te quis. Não, mas eu busquei, foi porque Ele te atraiu. Não é você que escolhe Deus. Livre-arbítrio não existe. Te escandalizei. Não existe livre-arbítrio. Ninguém tem vontade livre. A vontade de todos nós é contra Deus. Romanos capítulo 3. Ninguém ama Deus, não existe nenhum justo sequer. Ninguém busca Deus, ninguém teme a Deus. Nós cremos nele porque ele tomou a iniciativa e ele continua tomando iniciativas todos os dias. Uma coisa mais prática. Fui visitar o meu amigo pastor Tiago no Araucária essa semana e a gente estava conversando e ele contou um testemunho para mim. Diz que a esposa dele está grávida. Sexta-feira agora eles vão saber o sexo do bebê. Deus abençoe a gravidez em nome de Jesus. E aí ela ficou sabendo que estava grávida e tudo mais. E aí ela ia tirar licença. Só que ela é dentista autônoma. Como que você tira licença sendo autônoma? Quem que vai pagar para você o seu salário se você é autônomo? Aí ela ficou sabendo que tinha um negócio que você recorria, não sei lá onde, que aí eles, não sei se era no município, na prefeitura, não sei direito, mas recorria e você como autônomo receberia, durante o tempo da gravidez, da gestação e tudo mais, você poderia receber o auxílio financeiro. Ela chegou lá, foi ver tudo isso. Quando ela chega, eles falam que não ia dar certo, porque ela tinha que ter dito isso com alguns meses de antecedência. Ela já está, acho que no segundo ou terceiro mês. E aí ela ficou muito frustrada e muito triste. E ela chorou e falou: puxa vida, Tiago, por que ninguém me avisou disso? Olha só, puxa, a gente vai passar perrengue aqui, a gente vai passar dificuldade financeira, porque eu não sabia que eu podia buscar auxílio. E aí, no outro dia seguinte, ela foi chamada para ser dentista do município lá em Araucária. Se eu não me engano, foi Araucária. E como dentista do município, ela recebe todo esse auxílio. Nesse tempo de licença maternidade. Ele falou isso e falou: cara, Deus é bom demais. Eu falei para ele: Tiagão, quem anda perto de mim sabe que eu gosto de falar isso, né? E você nem fez nada. Vocês nem fizeram nada. Ele: cara, a gente nem fez nada. Por quê? Porque nós adoramos um Deus que toma iniciativas. Vocês não fizeram nada. Deus que preparou tudo. Porque Ele tomou e Ele continua tomando iniciativa. Segunda coisa, verso 9. Alguém lê? Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeus pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Isso mesmo. Segunda coisa, adoramos a um Deus de amor escandaloso. Nós adoramos a um Deus de amor escandaloso. Que Ele rompe as barreiras. Que Ele rompe as barreiras étnicas, as barreiras morais. Ele não se importa com quem seja a pessoa. Ele vai ao encontro, Ele vai ao encontro, Ele se manifesta, Ele convida, Ele não se importa com a má fama que Ele vai receber, Ele se expõe. Jesus fica sós com a mulher, Ele vai ao poço no meio-dia. Sabe por que essa mulher estava no poço meio-dia, sozinha? Ninguém ia buscar agora no poço meio-dia, o sol está rachando nessa hora, e ela está sozinha lá no poço, porque
tinha uma má fama. Essa mulher tinha uma má fama. Essa mulher teve 5 maridos e agora estava com um amante. Essa mulher tinha uma má fama. Jesus se expõe e fica sós com ela. Quando os discípulos vão, falam assim: o que o senhor está falando com ela? O senhor está doido? O que o senhor está falando com essa mulher? Jesus vai ao encontro dela. E essa mulher, que nós não sabemos o nome, vira uma das maiores evangelistas na Bíblia. A mulher sem nome. Ela vai lá e ela leva Jesus para o povoado de Samaria. O povo que não tinha nenhuma esperança de poder ter uma verdadeira adoração e um contato com Deus. Porque era um povo contaminado, porque era um povo rejeitado, era um povo rebelde, era um povo que tinha um templo profanado. Eles criaram até outro templo, era ralé. Não tinha esperança nenhuma. Mas nós adoramos a um Deus de amor escandaloso. Que se dane o que vão dizer. Não me importo. Não me importo de andar com você. Você pode ter trejeito, você pode estar fumando. Não me importo de andar com você. Não me importo de andar com você. Não importa que as pessoas vejam que eu estou com você, que o meu filme seja queimado, porque eu sou alguém que tem um amor incontido. Não dá para conter. É um amor escandaloso de Deus. Em Hebreus 2,11 diz o seguinte: Ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Jesus não tem vergonha de chamar você de irmão dele. Gustavo, Jesus não tem vergonha de falar que você é irmão dele. Ademir, Jesus não tem vergonha de falar que você é irmão dele. Bianca, Jesus não tem vergonha de falar que você é irmã dele. Jesus não tem vergonha. Jesus não tem vergonha de falar que ele é irmão do evangélico que talvez mais causou escândalo nesse Brasil. Ou daquele que mais machucou o seu coração. Ou daquela pessoa que, por causa daquilo que ela fez, você saiu daquela igreja. Jesus não tem vergonha de chamar aquela pessoa de irmão, se ela é realmente irmã. Por quê? Porque ele sabe que a gente é. Mas o amor dele é escandaloso. Quando a gente olha no Salmo 24, o Salmo 24 diz o seguinte: abri as portas aos portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Abri os portões, porque o Rei da Glória chegou, ele é vitorioso nas batalhas. Quem é o Rei da Glória? O Senhor é o Rei da Glória. E aí tem mais algumas coisas lá. Salmo 24 fala isso. E os teólogos dizem o seguinte, os antigos teólogos dizem o seguinte, que esse texto é um texto messiânico que fala acerca de Jesus Cristo, quando ele morre, ressuscita e ele vai subir para o céu. E ele vai voltar para a mansão celestial. E pela primeira vez na eternidade, os portões do céu vão se abrir para que o dono de tudo aquilo entre de volta e sente no trono. Abra os seus portões eternos para que entre o Rei da Glória. Jesus ressuscitou e está voltando para casa. Porque o amor dele é tão escandaloso que ele deixou a mansão celestial para ser humilhado por nós e nos resgatar da morte, e do diabo, e do vazio, e do pecado. Nós servimos, adoramos a um Deus de amor escandaloso. Verso 11, que está lá. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com quem atirar. Tu não tens com quem atirar. E o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Cara, Jesus está lá. Jesus é o Messias. Jesus é o Rei. Jesus é o Senhor. Jesus é o Criador da terra. Jesus é o Criador do universo. Hebreus diz que todas as coisas foram feitas através da palavra dele. João capítulo também diz isso, que ele estava lá na criação. Jesus é o Criador de todas as coisas. Ele chega e começa a falar com a mulher, e a mulher começa a contestar ele. Ah, mas você não tem nem com o que tirar água. Ela está falando com Deus. Olha o jeito que ela fala. Você não tem nem com o que tirar água. Como é que você vai? Ela não tem noção da pessoa com quem ela está falando. Mas aí Jesus se dá o trabalho de explicar as coisas para ela, gente. Fala, não acredito. Olha o jeito que essa mulher falou com o mestre. Eu acho que se Pedro estivesse lá, como ele fez as outras vezes, ele queria mandar fogo do céu na mulher. Ou então Jesus, posso empurrar amanhã, não posso? E aí quando a gente olha, a gente vê em Jesus, no rosto de Jesus, que a gente adora um Deus amigo.
Deus amigo, um Deus empático, um Deus que senta do nosso lado e diz: você não está entendendo? Você caiu pela 10ª vez no mesmo pecado? Eu vou sentar do seu lado, vou te ajudar a entender. Quando que aquilo mesmo que a gente está fazendo como pecado está ferindo o coração dele. Ele vem, senta do nosso lado e fala: eu vou te explicar então. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Por que eu estou insistindo tanto com você? É porque eu quero mudar a sua vida. É porque eu te amo. Eu quero restaurar o seu casamento. Eu quero restaurar o seu coração. Eu quero restaurar a sua família. Eu quero restaurar a sua vida por completo. Eu quero fazer tudo novo, fazer tudo ter sentido e significado, fazer ter paixão, ter cor. Eu quero que a sua vida seja empolgante e que quando as pessoas olhem para você, elas pensem como ele é feliz, como ela é alegre, como ela é linda. Mas a beleza não é tanto do rosto, a beleza é do coração que vem para o sorriso. Então eu vou sentar do seu lado, eu vou te explicar que você não entendeu ainda quem eu sou. Nós adoramos a um Deus que é amigo. Ele é companheiro. Isaías 57,15 diz o seguinte: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Este que habita a eternidade, que chama santo, diz o seguinte: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Se você está moído por causa do desânimo, por causa do seu pecado, por causa da sua falta de busca a Deus, sua falta de fervor, Deus não pede que você conserte as coisas. Deus não pede que depois que você acaba esse culto, você volta para casa e aí você vai ter que fazer uns 3 jejuns essa semana, umas 2 horas de oração por dia, e aí as coisas vão ficar boas de novo. Ele não pede que você conserte. Ele habita com o contrito, ele habita com o desanimado, com o abatido. E quando você está moído e destruído, porque você mesmo ofendeu a Deus e destruiu sua própria vida com as suas escolhas pecaminosas e egoístas, o que ele diz é: eu sou teu amigo. Não é para você consertar nada, só vem comigo que eu estou aqui do seu lado. É tão simples. Acontece que a graça é uma coisa tão absurda, que é aquele negócio que assim, é bom demais para ser verdade. E às vezes você está moído com um peso enorme. Nossa, eu não orei essa semana, eu não li a Bíblia, eu me masturbei, eu roubei, eu fiz isso, aquilo. E aí você pensa: vai dar muito trabalho para eu voltar, e para eu consertar, e para eu ter comunhão com Deus. Eu briguei com meu marido, eu traí, eu comecei, eu fiz isso, aquilo. E aí Jesus só fala assim: então, vem para cá. Não, Senhor. Não. É quase que como se Jesus estivesse falando assim: para de orar e vem aqui. Para com esse negócio todo, essa cena que você está fazendo, só vem para mim. Para, só vem para mim. É a graça de Deus. A gente quer consertar com a nossa religião, a nossa acrobacia espiritual. Eu vou no culto levantar as mãos, chorar. Eu vou ler um versículo de manhã e aí Deus vai me abençoar. E Deus só estava assim: cara, só vem, eu já estou aqui, entendeu? Eu habito com quem é contrito, porque você está destruído, só vem. Nós adoramos a um Deus que é empático, que é misericordioso, que é amigo, é a palavra que você quiser. Esse é o nosso Deus. E se a gente não entende isso, é difícil adorar Ele. Porque nós vamos tentar ser super. E aí você vai desanimar antes de acabar o dia. Você vai desanimar. Se você não entender isso, quem é Deus? Você pode estar aqui, ó, o Espírito Santo pode estar fazendo o seu coração pegar fogo agora. Você: pastor, isso mesmo, está arrebentando, pastor, isso aí. Antes de você ir embora da igreja, você já vai desanimar. Por quê? Porque você vai ouvir tudo isso e fala assim: não é verdade, tem que consertar a minha vida. Você não entendeu nada. E aí você fala: não, tem que consertar a minha vida. Isso aí, pastor, palavra benção, louvor benção. Não, hoje eu vou consertar. Antes de você subir o último degrau da escada, você vai falar: ai, que preguiça. Ai. Não é para você consertar nada. Essa não é a melhor notícia do mundo, não é para você consertar nada. Só vem para mim. Só chega para Jesus: estou aqui então. E pronto. E entrega seu coração. Quarta coisa, verso 14. Alguém lê? Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Adoramos a um Deus que Ele mesmo é satisfação plena.
adoramos a um Deus que Ele mesmo é satisfação plena. Nada satisfaz mais do que ver o belo. Nada te satisfaz mais do que ver aquilo que é belo. Não há nada mais belo no universo ou além do universo do que o próprio Deus. Adoramos a um Deus que Ele mesmo é satisfação plena. Tudo isso aqui que você está vendo é só pequenos fachos de luz que revelam a grande luz que Ele é. Tudo que os seus olhos naturais podem contemplar são apenas caquinhos de vidro. Caquinhos de vidro que podem mostrar algum brilho, alguma cor, mas na verdade Ele é o grande diamante. Não existe nada mais belo que o nosso Deus, e nada satisfaz mais do que o nosso Deus. Só Yahvé, o Senhor Jesus, tem uma beleza infinita e saciável ao homem. Ele é, por natureza, lindo, glorioso. Ele tem o esplendor, a glória, a beleza. A palavra de Deus diz que quando Moisés voltava do monte, o rosto dele estava brilhando, porque ele estava face a face com Deus, vendo Deus. E o rosto dele brilhava, porque ele via a luz e a glória de Deus tanto, que ele tinha vergonha. Depois de uns dias que ele estava lá embaixo com o pessoal, aquela luz ia acabar. Então ele descia com um véu no rosto, porque ele tinha vergonha de ser visto tão lindo, com o rosto brilhando. Mas dali uma semana, 2 semanas, não ia estar mais, e ele se sentiria humilhado, porque ele foi rebaixado depois de um tempo. E Coríntios diz para nós que hoje, por causa de Cristo, nós estamos como rosto desvendado, como Moisés era, para ver a glória de Deus. Porque Deus é satisfação plena. E você nunca vai adorar a Deus do jeito que Ele quer se você não experimentar Ele como o prazer supremo dessa vida. Mais do que orgasmo, mais do que poder, mais do que posse, mais do que dormir o dia inteiro na chuva. Ele é. Não existe nada mais prazeroso. Quando Deus criou o homem, Ele colocou ele no Éden. Éden significa paraíso de delícias, lugar do prazer. É com esse propósito que Deus nos criou. Deus quer te dar prazer e alegria. Deus quer saciar o seu coração. A mulher samaritana, ela via Jesus como um pobre judeu cansado da viagem, porque ela não percebeu a glória dele. É assim que ela via ele, um pobre judeu cansado da viagem. Quando nós não conhecemos a Ele, não percebemos sua glória, nós achamos que Deus não vai conseguir. Deus não vai conseguir. Deus não vai conseguir. Deus não vai conseguir. Deus, eu tenho muito problema. Deus não vai conseguir. Eu tenho muita dor, muita tristeza. Assim, tá faltando dinheiro aqui, a briga na família ali, o meu corpo é feio, é muita coisa, eu sou meio burro. Deus não vai conseguir. Quando a gente não sabe quem Ele é, a gente não consegue ver a glória dEle, a gente não entende que Ele é satisfação plena. Adoramos a um Deus que Ele mesmo é satisfação plena. Quinta coisa, verso 16 ao 18, alguém lê em voz alta. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Que abacaxi, hein? Essa mulher é um abacaxi, velho. 5 maridos e agora é um amante. Que mulherzinha complicada. Você já sentiu assim? Sou complicado demais. Sou complicado demais. Aqui Deus não vai dar conta. Deus não vai conseguir. Eu estou falando, Deus não vai conseguir. Eu não vou mudar. Vai se identificando, irmão. Quinta coisa. Nós adoramos a um Deus que nos conhece
e não hesita em tocar nos assuntos delicados. Nós adoramos a um Deus que nos conhece e não hesita em tocar nos assuntos delicados. Você tem assuntos delicados que ninguém sabe, que você esconde no seu coração. Tristezas profundas, mágoas que ninguém sabe que você está guardando, coisa que te machucou ao longo da vida, coisa que te machucou essa semana, que machucou esse mês, que machucou no passado e nos anteriores. E ninguém sabe que você guarda essa mágoa com você. Deus conhece o seu coração. E Ele sabe exatamente a crise que você está passando, a dor que você está passando, o medo que você está passando, o conflito que você está passando. Talvez hoje é o primeiro dia que você está tendo encontro com Ele. Assim como era o primeiro encontro que Jesus estava tendo com a mulher samaritana. Jesus está revelando quem Deus é para essa mulher. E Ele está revelando que nós adoramos a um Deus que nos conhece, que te conhece e não hesita em tocar nos assuntos delicados, segredos do teu coração, os medos do teu íntimo, os pecados mais secretos. Deus nos conhece, Ele não tem medo, Ele não tem vergonha. Tem coisa na nossa vida que é cabeluda, ninguém quer tocar nesse assunto. As pessoas falam por trás de você, mas ninguém vem conversar com você. São problemas que ninguém tem coragem de vir conversar com você ou perguntar como é que você está. Deus te conhece e mais cedo ou mais tarde Ele vai tocar na sua ferida, porque Ele quer curar você. É Ele que vai vir, não é você que vai, é Ele que vai vir. Porque Ele é um Deus que toma iniciativas. E Ele toma iniciativas na nossa direção. E Ele vai certeiro na mosca, diligentemente, na mira, porque Ele sabe exatamente onde dói. Ele sabe qual é o nome daquela pedra de ferro, aquela bola de ferro que está amarrada no seu tornozelo e que não te deixa caminhar. Ele sabe, Ele te conhece. E Ele não tem medo de tocar nas suas feridas. Esse é o Deus que nós adoramos, que você adora. E talvez não sabe que Ele é assim. E Ele quer curar o seu coração. Deus quer curar o meu coração, as minhas crises, os meus medos, os meus apegos. Eu sou tão apegado em coisas fúteis, porque eu tenho medo de perder algumas coisas. Porque aquilo que a gente tem de verdade, a gente não tem medo de perder. Você tem medo de perder sua esposa, é porque você na verdade não sabe o quanto você tem ela. Você tem medo. Deus sabe que você tem medo, é por isso que às vezes você é controlador, por isso que às vezes você é sem noção. Você é tão apegado aos bens materiais, à beleza, à sua vaidade, à sua estética, aquilo que você tem, porque você não é seguro do amor que você recebe da parte de Deus. E você é tão inseguro e se sente tão mal amado que você precisa ter, para que de alguma maneira talvez você se sinta importante. E Deus sabe que isso é uma pedra no teu sapato. E mais cedo ou mais tarde Ele vai te tocar, porque Ele te conhece, porque Ele toma iniciativa. Você precisa saber que o nosso Deus não tem medo de tocar na ferida. Ele não tem, gente. Talvez uma das maiores feridas da minha vida, faz tempo que eu não testemunho isso para ninguém, foi que na minha infância eu tive algumas experiências sexuais com o primo. Eu devia ter uns 6 anos, 7 anos. E isso foi usado por Satanás tanto para destruir o meu coração, a minha alegria, a minha vida. Eu morria de medo que alguém descobrisse aquilo. Eu falava, Deus não. Eu lembro que eu chorava à noite na cama e virava à noite, não conseguia dormir, pedia perdão e não sabia. Eu não acreditava que Deus fosse me perdoar. Mesmo que não tivesse nem consciência do que tivesse acontecido, como eu fui oprimido por esses sentimentos, pelas lembranças do passado. E pensava, e às vezes eu chorava pela rua da minha cidade, andava sozinho chorando, e com medo, não, ninguém pode descobrir, ninguém vai me amar se as pessoas descobrirem o que aconteceu. Algumas pessoas chegaram a perguntar se eu era gay no começo da minha adolescência. Eu morria de medo. O jeito que eu tentei lidar com isso é, eu preciso ficar com o maior número de meninas possível. Eu preciso. Com 12 anos eu fiquei com a primeira menina. E eu achava, eu tenho que acumular, tenho que ficar com mais para falar para os caras e tal. E aí eu vou mostrar que eu sou macho mesmo e as coisas vão. E é assim.
depois que Jesus tomou a iniciativa de vir me chamar para seguir Ele, de vir me chamar para ser servo dele, pastor da sua igreja e da sua noiva, pouco tempo depois ele começou a entrar nessas áreas que eu terrivelmente tinha medo de que alguém tocasse. Ele começou a curar meu coração. Eu lembro num dia de oração que eu estava no meu quarto ajoelhado, clamando: Deus, por favor, tenha misericórdia de mim. Deus, o Senhor conhece essas coisas, o Senhor conhece isso que aconteceu no meu passado. Deus, o Senhor sabe como dói, o Senhor sabe como doeu. Deus, ninguém pode saber. Deus. E um dia Deus falou: vai falar com o seu pastor. Eu fui no gabinete do meu pastor e falei: eu preciso conversar. Eu cheguei, chorei, falei um monte de coisa para ele. Tudo que ele fez e tudo que eu precisava era olhar nos meus olhos e só me amar. E eu poder perceber que eu não era um bicho depois de tudo aquilo que tinha acontecido. E de que eu continuava sendo aceito e apto para caminhar com Deus. E para fazer parte de uma família da fé. E que meu pastor ainda me amava depois de eu ter contado tudo aquilo para ele. Nos anos seguintes, Deus foi tratando meu coração. A minha insegurança, meu medo, minha impureza, meus vícios, a pornografia e tantas outras coisas que a gente desenvolve sem perceber. Tantos maus hábitos que a gente não sabe nem de onde vem, a gente nem percebe. E o que eu posso dizer e dividir, não só porque Jesus revela Deus nesse texto, na sua palavra, nas suas atitudes, mas porque eu tenho isso cravado no meu coração, é que Deus me conhece e Ele não tem medo de tocar nas feridas delicadas. E Ele te conhece e Ele não tem medo de tocar nas suas feridas. E esse é o desejo do coração de Deus. Os seus traumas, suas dores, as suas crises, só Ele pode. Vamos lembrar as 5 coisas? Falamos de Jefté, que fez um voto de tolo, uma adoração burra. Ele não sabia quem Deus era e foi servir a Deus com algo que Deus nunca pediu para ele fazer. E aí nós entendemos que nós temos que conhecer quem é o Deus que nós servimos e adoramos. Primeira coisa que a gente falou é que adoramos a um Deus que toma iniciativas. Segunda coisa, adoramos a um Deus de amor escandaloso. Terceira coisa, adoramos a um Deus empático, amigo. Quarta coisa, adoramos a um Deus que Ele mesmo é satisfação plena. Quinta coisa, adoramos a um Deus que nos conhece e não hesita em tocar em assuntos delicados. Por isso, porque o nosso Deus é assim, a gente precisa começar a concluir entendendo que a nossa vida de adoração é dependente da nossa visão de Deus. A nossa vida de adoração, a maneira como a gente responde a Deus, a maneira como a gente adora a Deus, a maneira como a gente busca a Deus, a maneira como a gente se entrega para Deus, como a gente quer encarnar a obediência. A nossa vida de adoração é dependente da nossa visão de Deus. A gente precisa compreender tudo isso. Jesus fala para a mulher no verso 10: se você soubesse quem que te pede, você que ia pedir para mim. Não é isso? Gente, olha o que Jesus está falando. Jesus está falando o seguinte: se você soubesse quem eu sou, se você soubesse quem eu sou, o que ia acontecer? Você ia vir. Você é que ia vir. Sabe por que é tão difícil adorar a Deus? Nós não sabemos quem Ele é. É por isso que a gente não vai. A nossa vida de adoração é dependente da nossa visão de Deus. Jesus fala: se você soubesse quem eu sou, você que viria até mim. Sua vida de oração depende da sua visão de Deus. Sabe por que você ora pouco? Porque você não está contemplando o tamanho dele. Sabe por que você serve pouco? Porque você não está contemplando o tamanho de Deus. Sabe por que você ama pouco? Perdoa pouco? Abençoa pouco? Você não tem a visão dele. É por isso que é difícil adorar a Deus. Porque se você soubesse quem é Ele, que está te convidando para andar com Ele, Ele não ia pedir, Ele não precisava falar 2 vezes. Ele não precisava falar nenhuma vez. Você que ia lá, voluntariamente se entregar. Segunda coisa,
A nossa adoração deve ser crescente na nossa vida. Estou caminhando na conclusão. Por isso que eu comecei a contar de novo. A primeira coisa é que a nossa adoração depende... Nossa vida de adoração é dependente da nossa visão de Deus. Segunda coisa, a nossa adoração deve ser algo crescente na nossa vida. Deve ser crescente. Por quê? Quando a gente vê Jesus e a mulher, cara, Jesus ele não passa de um judeu cansado da caminhada, que está com sede. Daqui a pouco, ele vai conhecendo a mulher. Ou melhor, a mulher vai conhecendo Jesus. E eles vão conversando e dialogando. Daqui a pouco, Jesus não é mais um reles judeu. Daqui a pouco ela fala assim, vejo que és profeta. Opa, peraí, Jesus já subiu já de nível. Ele não é mais um reles judeu. Aí ela já, opa, estou reconhecendo, ó. Então, aí mudou o nível da conversa. Nós estamos falando de coisas mais profundas agora. Você já sabe quem eu sou, nós vamos mudar de assunto aqui. Daqui a pouco, Jesus chega e fala assim, não. Eu é que sou o Messias. Que? Você que é o Messias? Então, relação da mulher com Jesus é essa. É um judeu. Ó, dou moral para você não. Daqui a pouco, opa, você é profeta. Daqui a pouco, você que é Deus, você que é o Messias. Espera aí que eu tenho que chamar todo mundo. Está vendo os níveis? Nível de adoração, nível de entrega, nível de empolgação na vida. Crente tem que ser empolgado. O povo mais alegre da face da terra tem que ser um cristão. Que nem viu Deus. Essa mulher não consegue se conter. Sei que é o Messias, espera aí que eu vou chamar os caras lá. Ela chega lá. Cara, a mulher não tinha crédito e ela não está nem aí se ela tem crédito ou não. E ela começa a falar para todo mundo, eu conheci o cara, ele é o Messias, vamos lá conhecer ele e tal. E ela vira evangelista. A nossa adoração tem que ser algo crescente na nossa vida. Quanto mais nos maravilhamos com Jesus, mais o adoramos em intensidade e extensivamente. Quanto mais nos maravilhamos com Jesus, ficamos maravilhados. O Senhor é maravilhoso. Ficamos contemplando, assombrados. Mais o adoramos em intensidade e extensivamente. Em extensidade. Em mais coisas. Em tudo que a gente faz é intenso. Quanto mais eu percebo que Ele é maravilhoso, mais eu adoro. Quanto mais percebo como Ele é maravilhoso, em tudo que faz, das maneiras que Ele faz, eu o adoro. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façar qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Imagina você chegar num nível de entrega, de adoração a Deus, onde até o jeito que você gesticula é um ato de adoração. Tudo está rendido. O jeito como você responde sua mãe quando ela pergunta se você pôs a roupa para lavar. O tom da sua voz vai mudar. O jeito como você cumprimenta as pessoas da igreja. Você vai parar de ser sensual. Você vai parar de ser sensual. Você vai ser mais cauteloso, mais puro, mais brando. E mais cauteloso, mais cuidadoso com as pessoas. Tudo vai mudar. O jeito que você dirige no trânsito. Uma das maneiras que eu mais peco na minha vida é passando ponteirinha ali. Da velocidade do carro. Aí eu vejo, de repente, 60, eu estou 70. Ai, Deus, perdoa, aí eu desço um pouquinho. Adoração tem que ser um negócio crescente na nossa vida. Último lugar. O que acontece? Última coisa que nós vamos analisar nesse texto. Você vê, a Bíblia é rica. A gente podia ficar um mês só estudando esse texto. Última coisa que nós vamos refletir aqui. A mulher chega para Jesus e fala assim, Jesus, é no templo ou no monte que nós vamos adorar? E aí Jesus chega e fala o seguinte, não é nem no templo, não é nem no monte. É em espírito e em verdade. Deus quer a gente que adora com o coração e com as atitudes. A adoração não é nem no templo nem no monte, é em espírito e em verdade. É como se chegasse, Jesus, a adoração é na igreja católica ou na presbiteriana? É no domingo ou é no sábado? Ou é na campanha dos 10 reteté, sei lá o que? A campanha dos 10 cultos para conseguir meu marido. Qual que é? Qual que é o jeito que adora? Jesus vai chegar e falar para você, ó, não é nem nessa igreja, nem na outra igreja, né? É em espírito e em verdade. O que Jesus está falando, quando Ele fala em espírito e em verdade, é com todo o seu coração e com tudo que você faz. É com tudo que você é, que você sente, que você pensa, e essa maneira que você externa tudo isso. E aí, para a gente concluir, terceira coisa que eu queria deixar para nós é que a nossa adoração, ela deve ser constante. Porque sem tudo que a gente pensa, sente e externaliza em ação,
Então é constante. O culto nunca acaba. Romanos capítulo 12. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias do Senhor. Está lá, Paulo fala assim, ele está falando, pelo amor de Deus, apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo. Tudo que você vai fazer com o seu corpo, adoração, culto racional. Tudo que você pensa, você sente, você faz. A nossa adoração tem que ser constante. Presta atenção. Está tudo gostoso aqui. Você está curtindo? Deus está aquecendo seu coração? Faz igualzinho que está benção? Você está aí, ó. Você pode estar morrendo de sono, mas você está gostando, mesmo assim. Sabe o que você não quer e eu não quero? De todo o meu coração? É que quando acabar isso aqui, daqui a 5 minutos, vá todo mundo embora e aí eu chego para casa, ai, acabou, que droga. Estava tão bom lá na igreja. Ai, quando que vai chegar o domingo, a terça-feira? O que a gente não quer é que acabe. E o jeito para isso aqui não acabar é você não parar de adorar. É você não parar de cultuar. Então, como que eu faço isso? É que você vai viver em espírito e em verdade. Tá, peraí. Cara, o negócio é o seguinte, na hora que acabar isso aqui, o seu pensamento precisa estar nele. Você vai cumprimentar alguém e dizer assim, eu quero abençoar a pessoa, como eu nunca abençoei alguém na minha vida, apertando a mão dela agora. Alguém está precisando de carona, eu moro na Santa Felicidade. Cara, leva o cara no xaxim lá. Oh, seja louco, adore. Não, onde é que é agora que você está? São José, era São Marcos. Era o outro São. Agora é São Pedro? Não, saiu do São José para São Pedro. Cara, leva o cara lá. Adora a Deus. Em tudo que você for fazer. Se abasteceu no posto, dá vintão pro cara que abasteceu lá, surpreende o cara. Você foi no restaurante, dá 50 de gorjeta pro cara lá, seja maluco. Por quê? Porque Deus é generoso. Então eu vou adorar do jeito que Deus é. Dá gorjeta pro cara, abençoa o cara. Serve, seja honesto no seu trabalho, seja um bom aluno, cuide do seu corpo, cuide da sua alimentação, cuide dos seus relacionamentos, seja sadio. Cuida do jeito como você fala com as pessoas, não iluda as pessoas, não defraude as pessoas, seja mais amoroso com o seu marido, com o seu namorado, com o seu amigo, seja mais doce. Você não quer perder nunca a presença de Deus e a adoração, então a adoração precisa estar toda hora. O culto não pode acabar. O culto não pode acabar, tudo que você vai fazer. E eu quero finalizar lendo um versículo. Lá de Miqueias 6,8, que diz o seguinte: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Ande sempre com Cristo em mente. Tudo que você fizer, faz para a glória dele. O culto nunca acaba. Isso é uma adoração fundamental.